Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do Portal do Generoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Zona Franca de Manaus. Eu gostaria que vocês todos participassem deste debate e colocassem embaixo desse vídeo a sua sugestão. Qual o melhor modelo econômico para o desenvolvimento da Amazônia? Eu falo de Amazônia, não do Amazonas, porque a Zona Franca de Manaus, ela só existe até hoje e foi prorrogada porque ela ajuda a manter a floresta em pé. A Amazônia, que é considerada o pulmão do mundo. E aí, quando eu vejo algumas pessoas desinformadas comentarem que a Zona Franca é ultrapassada, a Zona Franca é um elefante branco, a Zona Franca não presta para nada, e não me traz um modelo econômico adequado, me resta o quê? Rir. Nós vamos colocar neste momento aqui agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela perdeu, economizou 25 bilhões. Eu não economizei 25, eu simplifiquei para o Brasil inteiro. Quer dizer que o Brasil agora não pode ficar mais eficiente porque tem que manter o Merval Pereira. Não, eu não defendo a Zona Franca de Manaus, eu estou querendo fazer. Pois é, as respostas são muito claras. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é, ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão, quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem para Manaus. Deixa eu clarificar minha pergunta. O Paulo Guedes, ele fala o seguinte, que ele não vai mexer com a Zona Franca de Manaus, até porque seria e é inconstitucional. Mas, por que não baixar imposto para todo mundo? No momento em que o Paulo Guedes dá uma declaração dessa, é claro que na cabeça dele, talvez ele ache isso normal, que não vai acontecer nada com a Zona Franca. Não precisa ele mexer com a Zona Franca. Basta que ele faça esse simples movimento de diminuir as alíquotas de imposto para os outros estados. O que vai acontecer se ele fizer isso? É claro e é evidente que as indústrias que estão instaladas no polo industrial vão migrar para outros estados. Quando você tira um incentivo ou quando você iguala o incentivo para outros estados, devido à nossa região geográfica, que dificulta, porque se você parar para analisar, a gente só consegue exportar daqui por meio de avião, de balsa ou de barco. As BRs, a gente ainda não tem ainda a BR-319, ainda existe esse impasse do impacto ambiental e rola anos e anos, sai presidente, entra presidente e a BR-319 não sai do papel. E enquanto ela não sair, nós só temos dois caminhos para importação e exportação. É por meio de avião, de barco ou de balsa ou de lancha, enfim. Então, a nossa dificuldade geográfica, ela prejudica, entre aspas, o polo industrial nesse sentido. Quando o ministro Paulo Guedes diz assim, eu vou travar o Brasil, quer dizer que agora eu sou obrigado a travar o Brasil? Não, ministro, o senhor não vai travar o Brasil. Existem outras maneiras de se gerar economia em outros estados. Há como beneficiar cada estado. Fazendo um resumo bem prático, a Zona Franca de Manaus gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Claro que se a gente colocar em prática este projeto do Paulo Guedes, acabou a Zona Franca de Manaus. E aí me dói muito ver as pessoas virem comentar que o Paulo Guedes está certo. Você que tem esta ideia absurda, mude-se do Amazonas. Saia do Amazonas. Você não pertence a esta terra. Você não é digno de ser chamado de amazonense.
Tudo porque você colocou uma viseira, feito cavalo, certo? Eu fico abismado e admirado com esse pessoal que diz que tudo que o Paulo Guedes está falando está certo, porque quer defender o Bolsonaro. Vocês falam tanto mal do PT, vocês falam tanto mal dos petistas, mas vocês estão iguais, cabeças ocas, idiotas, que não conseguem enxergar que o cara está pouco se lixando para o povo do Amazonas. Não está. Tanto é que ligou para o senador Omar. Nós temos aqui a entrevista do senador Omar Aziz, que é o presidente da Comissão Mista de Economia do Senado, para pedir que o Omar o represente junto à bancada do Amazonas. O senhor, inclusive, recebeu uma ligação, né, do ministro da Economia. Ele fez... Né? Qual foi a declaração que ele deu? Não, ele me ligou depois que ele viu a declaração de eu ter chamado de irresponsável, tentando se justificar, dizendo que tinha sido pego numa armadilha, pela Miriam Leitão, e ele se excedeu e queria que eu fosse porta-voz dele. Eu disse: não, ministro, eu não sou seu porta-voz. Da mesma forma como o senhor disse na Globo News, aquilo que o senhor pensou na Dona Franca, se o senhor mudou de opinião, fale o senhor pelas suas palavras. Foi quando ele disse: então vamos conversar semana que vem aqui e tal. Eu falei: eu não vou sozinho, se eu estiver aqui eu vou com a bancada, e o senhor publicamente, gravando um vídeo, o senhor vai ter que desfazer isso. Até porque o prejuízo que o senhor deu, do ponto de vista de novos investimentos para a Zona Franca, eu não sei se serão reparados a curto prazo e a médio prazo. Porque se o seu pensamento é esse, esperando os votos para a gente aprovar as reformas que o país precisa, e o senhor se justifica para a gente, creia que após essas reformas, o senhor pode tomar uma decisão diferente do que está falando hoje. Então, é uma situação de muita preocupação de todos nós amazonenses, e principalmente dos trabalhadores que estão no Distrito Industrial. Por isso que eu disse que não queria ser o porta-voz dele. E aí tem um monte de gente falando assim: a gente está na hora de a gente mudar a Zona Franca, a gente tem que mudar o nosso estilo de economia. Certo, eu vou perguntar de novo, me dê uma sugestão. Turismo? Me diga, que estado brasileiro vive de turismo no Brasil? Qualquer um. Fortaleza? Só na época de férias. Nordeste? Só na época de férias. Parintins, no Amazonas? Parintins, se não for o Boi-Bumbá, está falida. Ou o cara vive de comércio, ou o cara vive da festa de Boi-Bumbá. Ou ele é funcionário público. É assim que funciona, minha gente. Vamos investir no agronegócio. Nós somos proibidos de desmatar. Por isso existe a Zona Franca. A gente precisa manter a floresta em pé. Como é que nós vamos discutir agronegócio se não há condições de desmatar? Só existem 2 estados que produzem gado no Brasil: Paraná e o Pará. Fora outros estados, como o Amazonas, nós não temos. Nós podemos trabalhar com vertentes. Me perdoe, ministro, o senhor cometeu um grave erro. E digo mais, a bancada do Amazonas, se o senhor tentar ir à frente com esse seu plano absurdo, a bancada do Amazonas vai votar contra a reforma da Previdência. Vai se colocar contra, e a reforma da Previdência é um próximo assunto que eu quero debater. Nós vamos debater juntos, porque o governo fala muito em reforma da Previdência, mas não fala do salário dos políticos. Os políticos, do vereador ao presidente da República, custam bilhões aos cofres públicos. Se tiver alguém quebrando o país, não é o aposentado, não é o pensionista, não é? São os políticos, porque a gente paga gasolina, avião, passagem de avião, terno, até o terno dos caras a gente paga. Então, tudo isso é prejuízo para o país. Por que não fazer como a Suécia? Por que não fazer como alguns países europeus, onde o cara só tem o salário dele, ponto final, nem carro ele tem. Se ele quiser, ele vai de bicicleta, ele vai de moto, ele vai a pé. Ele tem um gabinete com uma secretária, um telefone e acabou. E são países de primeiro mundo. E aqui um deputado tem não sei quantos assessores, 50, 60, que nós pagamos. Então, nós vamos discutir previdência sim. E até o prezado momento,
nenhum dos parlamentares que são da base do governo me convenceu de que esse é o caminho certo. Eu sou contra a Previdência, até que me provem ao contrário. Mas esse assunto nós vamos falar em outra ocasião, ok? Talvez a nossa falha, a falha dos políticos tenha sido essa. Não criar uma outra alternativa. Realmente a gente depende da Zona Franca de Manaus. Isso há muitos e muitos anos ela vem sendo prorrogada e a gente não cria uma outra situação. Essa tem sido a falha dos políticos. Mas agora não há como se inventar a roda. Agora não há como simplesmente compactuar com esta ideia absurda do Paulo Guedes. Não há. E o Brasil não vai parar, ministro. Nós temos a alíquota do estado do Amazonas é de 10%, contra 90% dos outros estados. Por favor, não venha dizer que a Zona Franca de Manaus é que trava o Brasil. Isso é algo assim, olha, eu esperava do Tiririca, mas não esperava do senhor. Eu juro, para encerrar, eu vou dar um conselho aqui para o Bolsonaro. Chama o Meirelles. Boa tarde, um abraço.